tarde. Hoje eu quero falar sobre as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas antes de falar das alíquotas, preciso primeiro compreender a base de cálculo, porque as alíquotas incidem sobre a base de cálculo. E o imposto de renda da pessoa jurídica, eu classifico assim, que ele tem, a pessoa jurídica tem 3 fórmulas para se chegar à base de cálculo tributável. A primeira pelo lucro real, a segunda pelo lucro presumido e a terceira pelo lucro arbitrado. E dentro do lucro real ainda tem dois métodos para se mensurar a base. A primeira, que você pode optar por uma base trimestral ou por uma base anual com recolhimento mensal. Então veja, aí já virou 5 métodos, 5 fórmulas para você chegar à base de cálculo. Então você chegou à base de cálculo do imposto de renda, não interessa se você optou pelo lucro real, presumido ou arbitrado, as alíquotas são as mesmas. Então o que eu vejo como complexo é a determinação da base de cálculo. Então, compreendido que temos aí 5 métodos, vamos aqui falar sobre as alíquotas. O imposto de renda da pessoa jurídica ele tem 2 alíquotas. A primeira, que é 15%, que incide sobre a base toda do imposto de renda, e uma outra alíquota chamada adicional de 10%, que tributa o excesso, ou seja, o que exceder a R$20 mil mensais tem uma alíquota de mais 10%. Não pode se concluir precipitadamente que a alíquota seja 25%. Ela é primeiro a 15%, depois o que exceder a base de cálculo de R$20 mil mensais, você tributa com mais 10%. Vamos aqui fazer uma outra análise. Vamos supor que a tua base de cálculo seja o lucro real trimestral. No lucro presumido é trimestral e no lucro real com opção trimestral também, né? Claro, óbvio, é trimestral. Então, sobre a base de cálculo trimestral, você tem inicialmente 15% e o que exceder a R$60 mil, você tem uma alíquota de mais 10%. Se você tiver também no lucro arbitrado, é o mesmo critério. Então, você faz uma apuração trimestral e sobre a base de cálculo tem 15% inicial e mais 10% que exceder a 20 mil. E quando você optar pelo lucro real anual, veja aí, anual, você tem uma apuração mensal. Então, no cálculo do imposto de renda, por exemplo, de janeiro, fevereiro, março, você vai calculando o valor mensal da antecipação, vendo a alíquota inicialmente de 15% sobre a base de cálculo, depois o que exceder a R$20 mil mensais, uma alíquota de mais 10%. E no ajuste anual, que você faz no lucro real, com quem fez a antecipação mensal, o recálculo do ajuste é um lucro real anual de R$240 mil. Então, você tributa sobre o lucro real anual uma alíquota de 15% e sobre a parcela que exceder 240 mil, mais uma alíquota de 15%. Espero ter sido claro. O que gera uma confusão aí, geralmente, é as várias bases de cálculo que nós temos do imposto de renda da pessoa jurídica, mas as alíquotas sempre são as mesmas, 15% e 10% sobre a título de adicional.